Eu preciso botar para isso. Eu também tenho que botar o meu aqui para gravar. Peraí. Então, vamos então fechar os microfones e dar início à leitura. Estão todos vendo aí? Sim, todos vendo. A fuga. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 20. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesmo. Muitas vezes é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Justo, pois, recorrer à imagem do Mestre quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno, ou os derradeiros recursos de tempo recebidos para o serviço humano. Cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus quando. Vamos então, meus irmãos, buscarmos a sintonia da hora, da oportunidade em que nos encontramos, e mais essa abençoada sexta-feira, onde teremos a possibilidade de mais reflexões sobre esse livro importantíssimo, Os Mensageiros, em que todos nós estaremos, de alguma forma, conectados, quer seja agora, quer seja, então, depois daqueles que puderem assistir, para que possamos entender essa mensagem abençoada que nos chega através do nosso querido mentor, Dr. André Luiz, para a nossa reflexão. A página de hoje nos fala da importância de aproveitarmos o momento, das etapas, das estações de nossas vidas, em que temos todas as criaturas seguem um ciclo no processo evolutivo. Em cada etapa de nossa existência, temos a oportunidade renovada de aprendizado nos testemunhos que se apresentam como processos educativos de nossa experiência. Por isso, agradecemos pela bênção e oportunidade desse encontro. Rogamos, enfim, que nosso Pai amantíssimo, que envolva todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que estão sofrendo em decorrência da pandemia, mas que possamos todos nós estarmos sintonizados no bom pensamento, na prece, na harmonia dos sentimentos, para, de alguma forma, contribuirmos para o trabalho que se enseja de socorro e auxílio. E o nosso querido Fernando, que fará o estudo da noite de hoje, rogamos as tuas bênçãos para que ele seja intérprete das lições da noite de hoje. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Contigo, Fer. Você tem que ligar seu som, querido.
Boa noite a todos. Então, dando aqui continuidade ao trabalho que o Alexandre começou semana passada, inclusive estava escutando ainda agora, né, o estudo do Alexandre, para a gente poder construir um espírito de sequência aqui, porque, na verdade, como ele mesmo pontuou na sexta-feira passada, tanto o capítulo 5, né, quanto o capítulo 6 se referem à palestra, né, de Telésforo, né, que era o trabalhador, né, antigo lidador, né, nos termos de André Luiz, no livro, do Ministério da Comunicação. E, como vocês mesmos pontuaram, ouvi o comentário de todos vocês, a palestra, o público-alvo era aqueles médiuns, né, que haviam se comprometido, né, com as tarefas da mediunidade e da doutrinação, e que falharam, regressando, né, a nosso lar para os reajustes, para uma recapitulação, né, vamos dizer assim, né, e também para aqueles que estavam se preparando, né, se preparando para essa atividade, né. Então, dando continuidade, eu vou compartilhar com vocês aqui. Como é um capítulo relativamente curto, eu consegui aproveitar grande parte da descrição de André, que é muito interessante, tem vários pontos, né, sobre os quais a gente pode conversar um pouco mais detidamente. Compartilhando. Eu vou ver. O pessoal pode... eu vou deixar assim. Assim fica muito pequeno, Guilherme? Está suficientemente bom, Fernando. Tá? Por que eu vou deixar assim? Porque aí eu tenho condições de abrir o bate-papo aqui e quem quiser falar pode falar a qualquer momento. Quem quiser escrever pode escrever também, tá bom? Escrever? Escrever no bate-papo, né? Que quiser fazer algum comentário no chat, né? Que eu quero dizer. Ah, sim, pensei que fosse na transparência. Não, não. Aí me complica. Bom, então vamos continuar aqui, vamos prosseguir, vamos iniciar. Então, o capítulo 6, né, Advertências Profundas, é a continuação, né, das orientações, das recomendações de Telésforo, né, aos trabalhadores, aos aprendizes, né, do Ministério da Comunicação. E no início, um outro adendo também, eu coloquei quase que integralmente para a gente poder fazer uma ligeira transição do que foi discutido no capítulo 5 para fazer a ponte para o nosso capítulo 6, tá? Então, a gente começa assim, né? O primeiro parágrafo, né? Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo, sob o calor de sagrada inspiração, fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores, e eu me lembro que uma das últimas discussões que o Alexandre propôs para o grupo foi, né, essa diferença entre trabalhadores e servidores, que a gente vai também relembrar aqui agora. Necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Aqui é interessante, né, essa primeira, vamos dizer assim, a contextualização do Telésforo, né, falando em relação às questões das doenças da alma, né, que a par, né, da evolução científica, né, sobre vários aspectos, né, já se começava àquela época e hoje a gente vê esse processo, vamos dizer assim, de uma maneira muito mais ampla, né? As questões da alma ainda trazem bastante inquietação, trazem, né, desespero ainda, né? Essas realidades, né, espirituais, elas ainda não se encontram consolidadas, né, dentro de nós, né? Existe, o Telésforo vai falar, né, e é interessante a gente pensar sobre isso, né, que além da questão da ignorância,
né? Um ponto que eu achei muito curioso é o ponto em que as doutrinas espiritualistas, em vez de elas se ajudarem a regimentarem forças, né, para promover esse esclarecimento, né, para promover esse equilíbrio, essa serenidade, né, o que nós vemos, infelizmente, até hoje, mas já vemos movimentos, né, que promovem esse diálogo interreligioso, mas o que ainda vemos são disputas ideológicas, quando, na verdade, as religiões elas trazem mais pontos de congruência, mais pontos, né, de concordância do que discordância. Porque todas admitem, né, a existência de Deus, todas admitem que existe algo mais além da matéria, né, e isso tem implicações, tem consequências morais no nosso dia a dia. Então, já é mais do que o momento, né, de todas as religiões, de todas as doutrinas espiritualistas se unir nesse sentido, no sentido de trazer o consolo, de trazer o esclarecimento, né, para que os esforços sejam somados e não subtraídos. E é um ponto que Telésforo faz menção no capítulo 5. Né? E aí é por isso que ainda nos encontramos, vamos dizer assim, dentre outras questões, nesse estado, né, de sofrimento, né? Porque a gente ainda não passou dessa fase de tentar, de convencimento de pontos, né? E em vez de construir pontes, né, vamos dizer assim. Então, esse é o esforço, já existem várias pessoas, existem vários movimentos, né, que promovem esse diálogo religioso. É nessa direção que todos devemos caminhar, de a gente entender que o outro é diferente de nós, mas de nós focarmos naquilo que é comum, né? E a partir do que é comum, a gente aprender com o outro, com a diferença do outro, né? A partir daí, a gente realmente vai progredir espiritualmente mesmo, né? E a questão, né, do trabalhador e do servidor, eu gostei muito dos comentários que foram feitos semana passada, e Telésforo já dá a dica aqui, né, que o servidor ele deseja integrar-se na escola evangélica da renúncia. Para o servidor, é exigido um pouco a mais do trabalhador. É exigida essa renúncia, é exigido esse sacrifício no sentido da palavra mesmo, como sacro, de sagrado, sacro ofício, né? Então a gente vê Telésforo faz ressalta esse ponto, né? De que além de trabalhadores nessa lida, né? Nessa área do trabalho precisa-se também, né? Precisa-se muito mais de servidores. Então vamos continuar aqui. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro, debalde, ou seja, em vão, movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios, né, nas delicadas ocupações, tarefas da mediunidade e da doutrinação. E aqui eu também queria ressaltar um outro ponto que o Alexandre colocou para a gente, né, quando ele traz uma estatística de Emmanuel, né, que mais de 2/3 dos médiuns, né, fracassam na sua missão. E a fala de Telésforo, né, aponta nessa direção também, né, que ainda para nós, né, envolvidos na tarefa de doutrinação, na tarefa da mediunidade, né, ainda encontramos muitas dificuldades, né, mesmo tendo tido, né, todo esse preparo, né, no mundo espiritual, né? Quando nós chegamos aqui, aí nós nos valemos aqui da parábola
do semeador. Nós vamos encontrar, né, na maioria das vezes, esses espinhos, né, a que Jesus fez referência, que são os espinhos das coisas do mundo que vão sufocar, né, que vão prejudicar o crescimento da semente, né, da palavra de Deus. E também, por nossa própria conta, né, a nossa fé ainda está em processo de crescimento, né? Então não tem, vamos dizer assim, aquela firmeza ainda, né? Aquela segurança, aquela profundidade. Daí a gente ainda está oscilando entre esse terreno pedregoso, né, que é esse terreno que não oferece essa base necessária, essa profundidade necessária, e também lembrando, né, dos espinhos do mundo, né? Mesmo com todo o preparo, e a espiritualidade ela se desvela, né, se desdobra, né, no preparo nosso, né, mas às vezes nós ainda temos, né, muitas dificuldades, né, nesse sentido, né, de atender a esse chamado, né? Alguém queria fazer algum comentário sobre esse primeiro slide, sobre esses pontos que a gente tocou? Fernando, Pode falar. Quem está falando? Denise, Oi, Denise. quando você falou das religiões, né, que a gente precisa ter essa conscientização do ponto em comum e não ficar procurando, né? Eu me lembrei que na faculdade eu tive uma grande amiga adventista. Um Uhum. dia ela resolveu sentar comigo para conversar sobre religião. E foi muito interessante quando ela disse, puxa vida, né? Nossas religiões têm tanta coisa em comum. A única coisa que a gente diverge é sobre a reencarnação. Reencarnação. Aí eu falei que bom, né? Porque eu acho que é mais importante você observar os pontos comuns, né? A caridade, né? O respeito ao próximo, né? E ela ficou assim surpresa. E há pouco tempo, quer dizer, há pouco tempo não, mas no início, quando uma das minhas noras, que é católica, que ela percebeu também que não havia tanta diferença assim, né? Só Uhum. alguns pontos. Então, eu acho importante, porque a gente vê que não é o que a gente fala, né? Mas é como a Exatamente. gente age. Isso aí mexe muito com as pessoas e faz com que elas tentem conhecer um pouco mais e assim acabar respeitando também, né? É verdade. É verdade. E quando a gente se predispõe a esse diálogo, né? Como o intercâmbio é rico, né? Como a gente aprende de um lado, né? E a gente pode esclarecer da nossa parte também, né? Muito legal isso, né? Eu acho que vale muito a pena a gente se colocar à disposição dessa conversa, desse diálogo e o respeito acima de tudo, né? É verdade. É verdade. Que é a forma mais, vamos dizer, mais Eficaz. fundamental do amor, né? Porque o amor tem que começar pelo respeito, né? Com certeza. Então, é o primeiro tijolinho, né? É o certeza. respeito, né? Interessante, Denise. Obrigada. É isso mesmo, está aqui. Bom, dando prosseguimento aqui, gente. Pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. Ele está falando já, né, dos trabalhadores, né, tendo sido preparados, né, quando vão reencarnar, né, do outro lado do véu é já no mundo material. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores, nos fluidos da carne, amedrontam-se por sua vez, diante dos atritos humanos, e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes, e que, ao invés, desceu até ao plano dos homens para amar, ensinar e servir. Esse ponto, né, que Telésforo coloca para a gente é que é muito interessante, né? Porque, às vezes, né, no nosso círculo de ação, círculo de trabalho, e por que não dizer círculo de trabalho até no Grupo Espírita André Luiz, né?
a gente meio que estabelece, se não formalmente, mas mentalmente, né, uma relação de condutas, né, que os colegas, né, da equipe devem ter, né, na nossa cabeça, né? Quando, na verdade, a gente teria que se mostrar muito mais bem disposto, né, de se aproximar, né, para a gente poder trabalhar e poder crescer juntos, né, em vez de ficarmos, vamos dizer assim, no nosso pedestal, vamos dizer assim, né, a ditar regras, né, quanto a esse ou aquele procedimento, né? E Telésforo traz para a gente, né, o maior exemplo que a gente podia ter de trabalho em equipe, né? Porque Jesus montou a equipe dele, né? E a equipe dele, vamos dizer, né, deu trabalho para ele, né? Como colocou aqui. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera. Aí ele faz a pergunta, né? Se o mestre divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Né? Então, Jesus suportou as vacilações, né? Suportou as fraquezas, né, do seu apostolado. Né? E esse é um valioso ensinamento para nós, né? No sentido do nosso trabalho em equipe, da nossa convivência em família, enfim, de qualquer grupo social do qual venhamos a fazer parte, né? Em vez de nós esperarmos, né, um comportamento do outro, é de como a Denise colocou, né? De nós mostrarmos o nosso comportamento, né? Porque aquele nosso exemplo, ele vai arrastar, ele vai contribuir muito mais do que a nossa própria fala, né? Oi, Olivia. Você está muda. Você tem que ativar seu som, Olivia, senão você não consegue ser ouvida aqui. Ai, desculpa, boa noite. Agora foi. Tudo bem, Olivia? Para a gente perceber a humildade de Jesus de vir até nós, se adensou tanto para nos ajudar. E a nossa obrigação, o nosso dever de procurarmos cada vez nos tornarmos melhores e mais disciplinados, né? Como diz Emmanuel, né? Isso aqui que eu senti bem, amar, ensinar e servir, né? Aquilo que a gente já conseguiu e está sempre buscando do outro também, porque é uma troca constante, troca constante de ensinamentos, né? Conforme Denise pronunciou, falou sobre a amiga dela adventista, né? Como as religiões são parecidíssimas, né? Na caridade, no amor, na ajudar o próximo, mas o que bate é a reencarnação, né? Que nós acreditamos que a vida continua e é uma certeza que nós temos. Eles não têm, mas vai chegar a hora de cada um tem sua hora. Você colocou um ponto agora, Olivia, o Telésforo fala, né? Quando, lá no capítulo 5, ainda me aproveitando do capítulo do Alexandre, né? Que nesse embate, né, que é um embate que é inútil, né, vamos dizer assim, a gente se esquece de que a revelação ela é progressiva, exatamente nesse ponto que você colocou. Porque, na verdade, quando todo mundo, né, em diferentes religiões, procuram agir da melhor forma possível, né, como a Regina colocou aqui, com respeito sendo a base do amor, enfim, essa consequência moral que o conhecimento da reencarnação incute em todo mundo. Então, na verdade, vamos dizer assim, a chave para entender a reencarnação como uma realidade, ela vai ser um pulo. Porque, na verdade, toda consequência moral que vem, porque o Espiritismo não veio para trazer, né, uma série de tratados que atenda apenas à nossa erudição, né, para que nós nos tornemos intelectuais. Se a gente está, vamos dizer assim, está engajado nessa escola, estamos errados. Não é por aí. Todo conhecimento, né, toda a informação que é trazida para nós, ela tem uma consequência moral intrínseca,
né? O que que essa lição quer dizer para mim? Como é que eu posso ser melhor a partir daí? Então, se as pessoas de outras religiões já agem visando ao bem do próximo, visando ao bem da coletividade, essa noção da reencarnação ela vai vir assim quando menos a gente espera. Então, não tem por que a gente estabelecer esses debates, esses duelos intelectuais, né? É uma perda de tempo. A discussão, vamos dizer assim, para ouvir o outro e para apresentar o ponto de vista, ela é válida. Mas quando ela se torna um duelo, aí ela perde a sua finalidade, né? Porque aí ela vai provocar a dissensão e não a união, né? Tem algumas coisas aqui que a Rosana colocou aqui, né? Lembrando aqui a questão 779 do Livro dos Espíritos, né? Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros pelo contato social, né? É essa a finalidade precípua, né? Da sociedade, né? Nós somos mais ou menos homogêneos, né? Mas não somos iguais. Então, aquilo que o outro... É como se fôssemos peças de dominó. A gente já trabalhou dessa maneira com a evangelização, né? Então, de modo que a gente tem perguntas e respostas dentro da gente. Sendo que a minha pergunta, eu posso encontrar a resposta no outro. E o outro, a pergunta do outro, ele pode encontrar a resposta em mim. Então, é como se nós fôssemos, né, um conjunto de peças de dominó em que cada um tem algo a contribuir e algo a aprender, né? E é esse o mecanismo que Deus escolheu, né, para a gente evoluir, né, para nós termos o mérito da nossa própria evolução, né? Deixa eu ver mais algum... fala, Lívia. E a gente vê como vem chamando a nossa atenção, não só dos médios, mas como dos doutrinadores, né? Do nosso dever, da nossa responsabilidade, né? Com a presença e principalmente, fazer esse trabalho com o coração, né? É verdade. Um verdadeiro amor. É sentar numa mesa mediúnica com o coração mesmo, porque tá ali, tem um irmão necessitado ali, né? Nós estamos sendo um medianeiro. O que é que nós temos que fazer? A responsabilidade é muito grande, nossa responsabilidade. Realmente, não é só comparecer por parecer. Exato. E sim, não é só presença, é você estar inteiro ali para o trabalho dedicado mesmo, né? E a gente vê que vem chamando a atenção em todos os capítulos, né? No capítulo que chamou muito a nossa atenção foi das cartas vivas, e isso nunca mais vai sair da minha cabeça, que nós temos que ser realmente cartas vivas, e não aquela uma leitura passa a ler rapidamente e pronto, não. É dedicação mesmo, internalização de tudo quanto nós aprendendo, né? É interessante, Olívia, que quando você estava falando, estava refletindo um pouquinho mais até sobre o título, né, da Advertências Profundas, né, e que às vezes, né, a gente entende, né, como um puxão de orelha, e é realmente um puxão de orelha, né, mas é para a gente se dar conta dos esforços e das movimentações da espiritualidade superior para nos preparar. Aí eu me lembro agora do ponto que o Guilherme colocou na sexta-feira passada, né, quando o Alexandre estava trazendo, né, essa questão da mediunidade como um talento, né, que analogamente a gente poderia comparar a um funcionário de uma empresa que recebe a oportunidade, né, de estudar, de se aplicar numa determinada área, para que, quando ele voltar de posse daquele conhecimento, ele sendo especialista daquela área, ele possa produzir mais, ele possa contribuir para o sucesso daquela empresa, né? E a mediunidade é isso, né? Como capacidade orgânica, né? Como uma situação, uma circunstância que pode propiciar para a gente, né, essas oportunidades valiosas de reajuste, né, e como a gente vê os recursos que são movidos a favor, né, daqueles que vão se voluntariar
né, nas fileiras, né, da mediunidade e da doutrinação, né? Como os recursos são movidos em favor dessas pessoas, né? E a gente vai ver, né, o primeiro caso, né, que é o capítulo seguinte, né? Como é que foi? Justamente é interessante que a teoria apresentada, né, na forma de esclarecimento por parte de Telésforo, e o capítulo seguinte vai ser exatamente uma aplicação prática, né, dos recursos que foram movidos em função, né, do companheiro que André Luiz vai conhecer, né, e como ele os recebeu já mergulhado na carne e como ele lidou com aqueles talentos, né, que foram oferecidos para ele, né? Então, mais do que nunca, o livro traz essa advertência, né, do quanto que a gente recebeu de auxílio e recebe, né, porque o auxílio da espiritualidade não para, né, no momento que a gente reencarna, muito pelo contrário, né? A gente sofre no bom sentido, né, uma supervisão constante, né? Agora, se a gente se afasta, né, do ideal, se a gente se afasta do trabalho, aí, né, a espiritualidade, ainda que permaneça apoiando a gente, mas ela tem que procurar, né, o plano B, ela tem que, vamos dizer, se acercar de outros que possam, vamos dizer assim, cobrir a nossa falha, né, porque o trabalho precisa ser feito, né, e na espiritualidade nada se improvisa. Tanto não se improvisa que nós todos viemos, né, preparados, né, para as atividades, né, que estamos, né, e viremos a desempenhar. É muito interessante esse ponto que a todo momento a gente vai perceber, né, na descrição de André, né, em relação às atividades da mediunidade e da doutrinação. A Nádia abriu o microfone, não sei se ela quer falar alguma coisa. Pois não. Oi, Nádia. Não, eu por engano liguei. Ah, tá bom. Fica à vontade. A Regina ainda fez mais outros comentários aqui que eu achei interessante, né, da gente ressaltar. Somos uma equipe de trabalhadores com total interdependência. Interdependência é uma palavra muito interessante, né? Porque ela está no meio, né, de inter, né? Nós não somos independentes e também não somos dependentes no sentido de, vamos dizer assim, ficarmos nas costas do outro. Então, essa noção de interdependência é sinal de que temos a nossa responsabilidade, né? Temos o nosso livre-arbítrio, a nossa iniciativa, mas não prescindimos da colaboração do outro. Ou seja, é a essência do trabalho da equipe, né? Cada um, e Telésforo fala isso logo não, é Aniceto que fala para André, né, que a falha da equipe de um é a falha de todos, né? Então, essa é o espírito de equipe, né, em que todos se comprometem verdadeiramente, né, para, vamos para né, para o atingimento dos objetivos da tarefa que se propôs, né? É interessante. Gente, vamos continuar, né? Brincando, já são 9h04. Ó, então, vamos lá. Abstraindo-nos, né, das necessidades imensas de outros grupos, procuramos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Aqui, Telésforo está chamando a atenção, né, para que a gente efetue essa, vamos dizer assim, essa autoavaliação, né, da gente se perceber, né, dentro da equipe, né, de como a gente vai se comportar, né, de como a gente vai agir em prol da coletividade, né? Essa recomendação aqui que eu acho fantástica, né, para a gente, vamos dizer assim, dar aquela injeção de ânimo na gente. Cesse para nós outros a concepção de que a Terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado
e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. É interessante, né, porque é essa a nota de otimismo que a gente precisa seguir. Mas é um otimismo baseado na realidade, né? Porque toda vez que a gente se fixa, né, nos erros do passado, e todos nós aqui, invariavelmente, né, erramos no passado, né? Quando a gente se fixa nessa condição, existem várias questões aí. A gente fica remoendo esse passado, isso é uma demonstração nossa, ainda que inconsciente, de orgulho. Por quê? Porque eu não admito que eu fui capaz de errar. Quem sou eu para não errar? Né? Então, por trás de às vezes, de uma pretensa humildade, se esconde aí um orgulho. E um outro ponto é que quando a gente fica remoendo esses erros do passado, a gente fica justamente na questão da culpa, né? E a questão da culpa, né, psicologicamente falando, ela nos coloca vamos dizer assim, num círculo vicioso do qual a gente não sai. Porque a gente fica naquela monoideia, né, de que não devia, então, em vez de ser uma reflexão para nós, para entendermos como é que a gente chegou ali e mentalizarmos, formularmos soluções para sair, a gente fica nesse círculo interminável. Então, é olhar para o passado como um momento diferente de aprendizado, né? Mas com a cabeça no presente para construir um amanhã melhor, que é a segunda parte, né, da recomendação de Telésforo. Lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. É dali para diante. Ele termina aqui, que a gente ressaltou. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Então, essa é a névoa, né, esse véu, né, do mundo material que, às vezes, compromete, né, por uma invigilância da nossa parte, né, a nós nos lembrarmos, né, das nossas obrigações, né, no campo da mediunidade ou em outros campos, né, com os quais tenhamos nos comprometido, né, no passado. Fernando, posso falar rapidinho? Oi, Valéria, pode falar. Não, só para ilustrar esse último parágrafo aí que você grifou, e como você falou no item anterior, né? A norma de Jesus é amar, ensinar e servir. Então, aí a gente pega essa questão do livro Consolador, e lá no finalzinho... Você que escreveu. Foi eu que escrevi. Essa questão 411, onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico. E aí fala logo no início que Emmanuel responde que essa claridade divina está no Evangelho de Jesus. E muitas vezes a gente realmente não reflete, não lê. E no finalzinho ele coloca que essa questão, a resposta é muito grande, mas é só o finalzinho mesmo. O apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas em suas expressões fenomênicas e mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. Então, acho que tudo na nossa vida não tem jeito, né? É evangelho, é mediunidade com Jesus mesmo. Mediunidade com Jesus, é verdade, né? E só no exercício amoroso que a gente vai entender mesmo o evangelho, né? Justamente nesse momento, né? Agora eu entendi o que era o filho pródigo. Agora eu entendi o comportamento dele, agora eu entendi o comportamento do irmão dele. Não o estudo, ele favorece, né, a essas ideias começarem a visitar, né, a nossa psicosfera, mas é no exercício, na mediunidade com Jesus, é no exercício, né, do nosso dia a dia, tentando ser uma pessoa melhor. Tá.
agora eu me identifiquei, né, com esse ou com aquele personagem e entendi qual foi o comportamento dele, né? É esse salto que é no seu momento, que é no meu momento, que é quando a gente está no nosso testemunho do dia a dia, né? Oi, Olívia. Oi, não, é um dos comentários da Regina também, que vale a pena a gente sempre lembrar, que somos filhos de Deus, né? Aqui naquela parte que você falou, lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. Somos filhos de Deus com compromissos e sempre cuidando da nossa evolução espiritual. É isso, só para lembrar Com certeza. um dos comentários da Regina. Com certeza, obrigado, Olívia. Com certeza. Vamos lá. Quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, condoídos de vosso pretérito cruel? Aí a gente está falando aqui justamente desse apoio, desse suporte da espiritualidade, né? Quantos de vós partistes entusiastas formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir, ao servir de novo aí, conforme os desígnios superiores do Eterno. Destes-vos, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Olha só que interessante, atividades inúteis, né? Se a gente se remete lá ao Livro dos Espíritos, quando os Espíritos esclarecem para nós que trabalho é toda ocupação útil, então é esperado da gente servir e a gente não consegue nem trabalhar, que é um degrau abaixo do servir. É interessante isso, né? Porque a gente se dá a palavra sem responsabilidade, no caso do doutrinador, e a indagação sem discernimento, no caso do médium. Como médiums, muitos de vós preferíeis a inconsciência de vós mesmos. Como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. E aí eu me lembro mais uma vez do comentário do Alexandre, né? Quando ele relembrou para nós aquele episódio, né? Em que Divaldo, né, se ressentia de nenhuma mensagem ter sido endereçada a ele, né? Que ele consolava muitos, né? E ele próprio carecia do consolo, né? Quando Joana explica para ele, né, que as mensagens sempre foram, né, na segunda pessoa, né, do singular, tu, você, né, e que se ele passou para os outros, né, foi por conta dele, né, mas que na verdade todas aquelas mensagens eram em primeira e última análise para ele, né? Como é o que acontece quando a gente expõe alguma coisa, né? A gente sabe, né, que o som é uma onda mecânica, ele precisa do ar, né? Óbvio que aqui vai estar todo mundo escutando, mas vamos imaginar que todos nós estejamos lá no auditório, né, do André Luiz. E como o som ele se propaga, né, ele vai chegar primeiro, né, nas pessoas que estiverem mais próximas de quem está falando. Ou seja, os ouvidos mais próximos vão ouvir. Só que o ouvido mais próximo, né, perto de quem está falando, é o da própria pessoa que está falando. Então, em primeira análise, né, qualquer questão que a gente esteja discorrendo, né, aquilo é para quem está falando. Depois é para os demais elementos da assistência, né? E aí, para a gente justamente combater, como está nesse trecho aqui em azul, né, a inconsciência de nós mesmos, né? A palavra, né, os ensinamentos, eles devem ser sempre esses elementos para a gente, para promover, né, o nosso autoconhecimento, né, para a gente refletir sobre as nossas questões e, a partir daí, progredir, né? Telésforo continua aqui. Que resultados atingimos? Grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam, desse modo, as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. Né? A que ponto a gente distorce a proposta
né, da espiritualidade superior, né, nos afastando, né, totalmente das tarefas a que nos convidaram, né, a ponto de nós nos tornarmos, como o Telésforo coloca, nos tornarmos caçadores dos interesses pessoais. Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido, em nossos labores carnais, que Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Esse é o objetivo, né? A renovação fundamental, ou seja, de dentro para fora, do fundamento, da base, né? Não é algo de fora para dentro, né? Mas é preciso que haja esse ganho de consciência para que haja essa renovação, né? Não atendemos ainda, como se faz indispensável, à construção do reino de Deus em nós. Contudo, não abandonemos nossos deveres a meio da tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. É interessante aqui. Então, a gente precisa se dar conta dos erros em que nós nos envolvemos. Mas o momento é de retificar, é de renovação. E só existe renovação, só existe retificação com ação, né? Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. E é só assim que a gente vai crescer, né? Como tem uma frase que é atribuída a Chico Xavier, eu não sei se é dele mesmo, né? Mas que na própria queda a gente cai para frente, né? Então, é o momento de aquele erro, né? A Valéria trouxe para a gente, né? Uma contribuição do Consolador, né? E tem uma outra pergunta que é muito interessante no Consolador, que traz para mim, pessoalmente, né? Uma visão revolucionária, por que não dizer, do erro, né? Na pergunta, se eu não me engano, 135, né? Em que Emmanuel responde, dentre outras coisas, né, de que o erro é um zero na providência divina. Ou seja, não existe negativo na providência divina. Existe uma aprendizagem alternativa que vai causar alguma dor, algum sofrimento para a gente, mas que não deixa nem por isso de ser aprendizagem, né? O mal em si, né? Que é, na verdade, resultado da ignorância, né? Como o Emmanuel coloca. Continuando aqui. Aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas, para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. E aqui é que, quando eu estava estudando essa parte, é que eu me lembrei da página que eu sugeri ao Guilherme, quando Jesus fala da fuga, né, da fuga do inferior para o superior, né, do homem velho em direção ao homem novo. E que a gente aproveite, né, todos os dias da semana, né, metaforicamente, né, para que essa fuga não se dê no sábado, nem se dê no inverno, que é o término do ciclo. Para que a gente efetivamente aproveite as oportunidades que a vida nos oferece dessa retificação, dessa renovação. E não esperar chegar o inverno da velhice, né, Fer? E não esperar o inverno da velhice. É interessante, né, que Emmanuel coloca, né, o verão, né, das forças físicas, né, o verão do crescimento, né, a primavera das forças físicas, o outono da reflexão, né? Então, cada período da nossa vida, algum aspecto vai preponderar, né? Mas as oportunidades vão surgir em todos eles, né?
Agora, como o Guilherme colocou, né, se a gente deixa para o inverno da velhice, as oportunidades estão chegando ao fim daquele termo, né, como o Emmanuel coloca. Não é o fim do mundo, mas é o termo de uma concessão valiosa, né, que foi esse conjunto de probabilidades, esse conjunto de circunstâncias foi pensado e foi desvelado pela espiritualidade superior, né, para que a gente tivesse acesso a essas oportunidades, né? Então, que não esperemos, né, nem o inverno e nem o sábado, né? Assim, não olvidemos desse modo o Calvário de Nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. E Emmanuel faz novamente o comentário, né, disso, né? Que é preciso que a gente se violente, no seguinte sentido, né? De que a gente saia daquele charco, daquele pântano, daquele padrão vibratório inferior ao qual estávamos acostumados, para realmente nos empenharmos em direção ao superior. Então, é preciso, sim, né, esse esforço, esse suor, e as lágrimas virão, né, porque a gente está saindo da nossa zona de conforto, né? A gente está buscando, né, um estado que até então vamos dizer assim, é novo para nós. Nós não sabemos nem como nos sentirmos, né, nesse estado ainda. Então, vai causar desconforto, vai causar desassossego, mas faz parte do processo, né? Esse processo de crescimento tem essas lágrimas por conta de serem novos estados com os quais ainda não estamos habituados, né? Mas que vamos, né, como o Emmanuel coloca, né, que a disciplina, né, primeiro a disciplina para depois a espontaneidade, né? Que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, é necessário o esforço dessa disciplina, né, nessa direção do superior, para que esses novos ares se nos tornem espontâneos, né? Se nos tornem naturais, vamos dizer assim. E, por último, aqui termina a preleção, né, de Telésforo. E aqui vem outros comentários, né, de André e Vicente, né? Então, a gente percebe, antes da gente partir aqui para esse último slide, né, a tônica, né, de Telésforo, né, é sempre no sentido de que nós renovemos as nossas esperanças, que nós empreguemos, né, a nossa vontade, né, nessa renovação, nessa retificação, em busca, né, do superior. É essa fuga do inferior para o superior. E ela vai se dar, não tem outro jeito, ela vai se dar por meio de muito trabalho, por meio de muito esforço da nossa parte, né? Então, logo depois, né, da palestra, né, de Telésforo, ele se reúne, né, com Aniceto, né, e outros instrutores. Vai ser feito algum comentário sobre cenas dos próximos capítulos, né? Duas senhoras se aproximam de Aniceto para falarem sobre Otávio, que é o título, né? E é o assunto do capítulo 7. Eu tirei daqui para a gente poder concentrar, né, quando a gente falar de Otávio, tudo na sexta-feira que vem, né? Mas o que eu achei interessante nesse último slide aqui é que, como Aniceto teve que se retirar, né, do local, né, a recomendação dele, né, para os trabalhadores que estavam, né, reunidos, né, naquele salão, né, era de que eles se entregassem às conversas úteis, né, e que aquilo ali era uma forma também de instrução. E é interessante, né, a gente pensar dessa maneira, né,
que realmente é tudo uma quebra de paradigmas, né? Porque a gente pensa que num curso, né, como é esse curso que, na verdade, né, os mensageiros é o registro, né, de uma semana, né, de curso que o André Luiz começou a ter agora, né, lá no Centro de Mensageiros do Ministério da Comunicação. Então, a gente imagina, né, que o curso seja, né, uma sucessão de aulas, né? É isso que a gente vê no nosso dia a dia, né? Mas a gente vê nessa quebra de paradigmas em que o próprio Aniceto considera que aquele período não é um período ocioso, mas é um período de troca de experiências ali. Ele é tão profícuo, ele é tão útil quanto se todos estivessem assistindo a uma preleção, a alguma orientação. E aí, Vicente e André vão falar um pouquinho sobre isso. Nosso orientador, explicou-me Vicente Solícito, considera trabalho útil toda conversação que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Obviamente, né, que André se espanta com isso, né? Ainda a gente dá atrás, né, essas referências terrestres, né? Então, para a gente ainda não consegue entender uma conversação útil como algo tão proveitoso quanto, né, um trabalho propriamente dito, né? E aí André pergunta, né? E se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da Terra, esquecendo a conversação edificante? Vicente sorriu e retrucou. O prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Não tem como fingir. A gente pode até colocar uma máscara no nosso dia a dia, mas lá nós estamos ali com o nosso perispírito ali à mostra. Então, não tem como fingir. As oportunidades que a gente desperdiça ficam evidentes, né, no mundo espiritual. Oi, Newton. Oi, Fernando. Então, a gente pode fazer uma analogia, né, com também nossos estudos aqui e na Casa Espírita, né? Estava pensando nisso, né? Se lá ele passa uma semana no curso, né, e todos os pensamentos, todas as conversas são importantes, né, e são aquelas edificantes, que efetivamente contam para o trabalho útil, né? Uhum. Então, a gente pensando assim, seria aqui esse momento em que estamos reunidos, né? E quando lá estivermos na Casa Espírita, toda a nossa atitude, né, deverá ser dessa vigilância, no sentido de estarmos pensando, né, harmoniosamente, no bem, né? Na hora dos estudos, estarmos em harmonia, procurando vibrar em favor de que o estudo se torne melhor, né? Vibrando pela pessoa que está fazendo o estudo, que está dinamizando, para que ele cresça, né, para que o trabalho se realize de maneira harmoniosa. Então, quer dizer, é um compromisso de todos, né? E aí, lembrei-me também, né? Os amigos espirituais estão ali acompanhando-nos, né? Temos nosso anjo guardião, espíritos protetores, que estão nos acompanhando. E certamente, se nós estivermos, digamos assim, na contramão desse trabalho, eles, de alguma forma, vão digamos assim, isolar nossas interferências para evitar que a gente contamine o grupo, né? Para evitar o mal maior, né? Fiquei pensando assim, né? Eu acho que a gente pode transpor isso para a nossa relação cotidiana, hein? Em nossos estudos aqui e também na Casa Espírita, né? Achei muito bom a gente pensar sobre isso, porque aí nós nos imbuímos da responsabilidade de nossa conduta em qualquer lugar que estejamos, né? É verdade. Em qualquer lugar que estejamos. É importante isso. É verdade. Obrigado você, Newton. Bom, gente, é o que eu consegui trazer, né? Eu gostei muito desse... primeiro, eu gostei muito do estudo do Alexandre, que eu estava escutando há pouco tempo, e foi muito fácil, né, dar seguimento, né? Porque ele já tinha apresentado muitas questões, e que a gente fique, né, com essas recomendações, né, de Telésforo,
e a gente amplie, né, essas advertências para todos os setores, né, de trabalho nos quais nos venhamos a estar envolvidos, né? Obrigado a todos. Vamos, então, pedir a Denise Nós para é que fazer a prece agradecemos. inicial, a prece final, e aí a gente abre para o nosso bate-papo final. Tá. Senhor Jesus, nossa prece é de gratidão. Gratidão pela bênção de te conhecer. Gratidão pela bênção dos amigos espirituais que nos ajudam com esses ensinamentos. Gratidão pelos amigos que se dispõem a estudar para compartilhar conosco os ensinamentos estudados. Que possamos nós, Senhor, refletirmos um pouco mais sobre a responsabilidade de estarmos trabalhando mediunicamente em nossa casa tão querida. Que sejamos nós, Senhor, aqueles que não tenhamos que ser substituídos para não atrapalhar, mas sim aqueles que vão de coração aberto, colocando-se à disposição do alto para servir com amor. Envolve, Senhor, a nossa casa de oração, envolvendo a todos os corações aqui presentes nesta noite. E, em especial, oferta o nosso carinho para o nosso querido Fernando. Despede-nos, Senhor, na tua santa, doce, serena paz. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja.